Você está pronto para colocar seu dinheiro em risco apostando em um rally de Bitcoin assim que o Fed cortar os juros? Calma, perder uma chance histórica ou ver seu capital evaporar pode depender dessa decisão. Será que um corte de juros pelo Federal Reserve é mesmo garantia de alta para as criptos? Todo mundo parece apostar que vem aí uma redução de 25 pontos base, mas quando a multidão pensa igual, o perigo de ser pego de surpresa aumenta. Olhe este fato: se o corte de juros vier como esperado, a reação do Bitcoin pode ser totalmente diferente do que você imagina, e não necessariamente positiva. Na última vez, em dezembro de 2024, quem acreditou no óbvio amargou uma queda de 30% em poucas semanas. Se o corte for modesto, o mercado pode custar caro. Se o corte for modesto, o mercado pode realizar lucros e o Bitcoin desabar antes de qualquer retomada. Um corte maior, de 50 pontos, ainda é improvável, mas aí sim poderia surpreender e criar uma arrancada histórica. Por isso, antes de agir, vale analisar como o passado das decisões do Fed já virou o jogo para muita gente no mundo cripto. Vamos entender na prática como o histórico das decisões do Federal Reserve já gerou reações inesperadas e o que isso pode ensinar para o próximo movimento. Assim, você evita cair nas mesmas armadilhas. O que levou todo mundo a acreditar que vem corte de 25 pontos? E por que isso importa tanto para o Bitcoin? A decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros, marcada para 17 de setembro, virou o principal assunto do mercado global. Não é exagero. Praticamente todos os grandes analistas e economistas do planeta esperam um corte de 25 pontos base. Uma pesquisa recente da Reuters mostrou que 105 dos 107 economistas ouvidos preveem esse exato movimento. Mais do que consenso, o mercado já considera esse corte como garantido. As taxas futuras dos títulos americanos já precificam não só mas até 3 cortes desse tamanho até o final do ano. Alguns analistas, como Charlie Bilello, destacam que o cenário base é mesmo um corte de 25 pontos. Grandes bancos globais, como JP Morgan, também apontam para essa expectativa. Só uma minoria, como Standard Chartered, aposta em algo mais agressivo, como um corte de 50 pontos. Mas essa possibilidade tem menos de 10% de chance, segundo as plataformas de apostas financeiras. Mas por que esse corte é tão aguardado? O contexto é o seguinte: inflação bem mais controlada que nos anos anteriores, dados de emprego esfriando e uma pressão política crescente para que o Fed não deixe a economia travar. O próprio presidente dos Estados Unidos cobra publicamente uma política de juros mais baixa para enfrentar os efeitos dos novos impostos sobre importação e o desaquecimento do mercado de trabalho. Agora, para o mundo cripto, cada decisão do Fed funciona como um catalisador de preço, e isso nunca foi tão evidente como agora. Nos últimos meses, vimos o Bitcoin e os principais criptoativos subirem forte, embalados pela expectativa de uma política monetária mais relaxada. O apetite ao risco aumentou, e investidores correram para ativos como Bitcoin, Ethereum e altcoins, antecipando uma enxurrada de liquidez. Só que existe um alerta importante aqui. A história mostra que, justamente quando todo mundo já espera um corte de juros, o mercado de cripto costuma reagir de forma totalmente imprevisível. Vários analistas lembram que, da última vez que o Fed cortou juros, o Bitcoin chegou a despencar 30% em poucas semanas. Ou seja, aquilo que parece óbvio pode se transformar em armadilha. Esse movimento é conhecido como Sell the News. Os investidores compram o rumor e vendem o fato, realizando lucros assim que a decisão tão aguardada se concretiza. Isso significa que, mesmo se o Fed de fato cortar 25 pontos, podemos ver uma realização brusca de lucros, especialmente no curto prazo. Ao mesmo tempo, se vier algo mais forte, como um corte de 50 pontos, aí sim o mercado pode se surpreender positivamente e disparar para novas máximas, quebrando o padrão do vende no fato. O tamanho do corte, portanto, importa muito e pode ser o divisor de águas entre uma liquidação e um rally. Por isso, é fundamental entender que não basta acompanhar as manchetes. Se você só segue o consenso, fica vulnerável a movimentos bruscos de preço, perdendo oportunidades ou, pior, sendo pego em liquidações inesperadas. O risco de perder dinheiro é real,
principalmente para quem não entende como as expectativas já estão embutidas nos preços. Se tudo parece tão previsível, por que ainda existe tanto risco? Agora vamos analisar o que pode surpreender e quais cenários podem mudar o jogo do Bitcoin do dia para a noite. O que o mercado está ignorando e onde está o perigo real para o investidor de cripto? A resposta pode estar em como cada cenário da decisão do Federal Reserve afeta o Bitcoin e o restante do mercado financeiro. A tentação de apostar no óbvio nunca foi tão arriscada quanto agora. Vamos analisar as 3 hipóteses principais: corte de 25 pontos base, corte de 50 pontos base ou manutenção da taxa. Cada uma dessas escolhas pode desencadear reações bem diferentes e, para muitos, contraintuitivas. Primeiro, o cenário mais esperado: corte de 25 pontos base. Praticamente todos os analistas e corretoras já precificaram essa decisão. Pesquisas recentes mostram que mais de 100 em 107 economistas apostam nesse movimento. Isso cria uma ilusão de segurança, mas esconde um risco clássico do mercado, o famoso sell the news. Quando todo mundo já se posicionou esperando uma alta, a chegada da notícia pode ser gatilho para a realização rápida de lucros e até liquidações forçadas. Frases como quinta-feira deve ser verde e sexta-feira pode ser um caos que termina verde novamente já circulam entre analistas. Mas a história recente mostra que o Bitcoin costuma reagir com fortes quedas após cortes de juros. Quando o Fed cortou pela última vez, o Bitcoin estava em torno de $106 mil e perdeu 30% em poucas semanas. Ou seja, mesmo uma decisão aparentemente positiva pode virar armadilha. Os cenários técnicos também apontam para correções. Analistas de grandes bancos, como o JP Morgan, projetam um possível dump do Bitcoin antes que ele retome a escalada. As projeções variam. Alguns esperam quedas para $104 mil, outros apontam para $92 mil, justamente onde há um gap de CME, zona estratégica para reversão. O risco aqui é claro: posicionar-se do lado errado pode significar perdas expressivas ou perder o timing do rally seguinte. Agora, o cenário menos provável, mas potencialmente explosivo: corte de 50 pontos base. Apesar de apenas uma minoria apostar nisso, menos de 10% das apostas de mercado, a possibilidade existe e seria um choque positivo. Analistas enxergam essa hipótese como altamente otimista, sugerindo que um corte duplo pode injetar mais de $2,5 trilhões em liquidez global. Isso abriria espaço para um rally forte, especialmente nas altcoins, quebrando o padrão de venda no fato e surpreendendo os pessimistas. Se o Fed escolher manter as taxas, a história muda completamente. Ainda que poucos analistas defendam essa postura, ela não pode ser descartada, e o impacto seria devastador para ativos de risco. O Bitcoin, em especial, ficaria exposto a uma liquidação abrupta, já que o mercado está precificando quase certeza de corte. Um no-cut seria interpretado como sinal de preocupação com a inflação ou força excessiva da economia, gatilhando vendas rápidas e queda generalizada em cripto e ações. Além do número, o tom do discurso de Jerome Powell também conta. Se o presidente do Fed adotar uma postura mais dovish, falando em mais cortes pela frente, pode suavizar eventuais quedas. Mas, se for duro, reforçando cautela, o efeito negativo tende a se intensificar, principalmente em setembro, quando a sazonalidade já costuma pressionar os mercados. No fim das contas, o verdadeiro perigo está em subestimar os riscos de cada hipótese e, principalmente, achar que o consenso de mercado é garantia de proteção. Dependendo do cenário escolhido pelo Fed, o investidor pode ser surpreendido por liquidações intensas ou perder o bonde do próximo ciclo de alta. Diante de tanta incerteza, o que está realmente em jogo para o investidor? Vamos olhar adiante. O que cada escolha do Fed pode desencadear nos próximos meses? Antes de tomar qualquer decisão, pense que um único detalhe nesta reunião do Fed pode fazer você perder dinheiro ou garantir lucros inesperados. Ignorar os sinais certos pode custar caro tanto no bolso quanto na sua reputação como investidor. O verdadeiro impacto não está apenas no tamanho do corte, mas nas mensagens que o Fed transmite ao mercado.
Que sinais, além do esperado, você precisa observar para não ser pego de surpresa e evitar ser mais um investidor prejudicado pela avalanche de volatilidade? O que Jerome Powell vai falar após a decisão pode ser ainda mais importante do que o valor do corte em si. Investidores atentos ficam de olho em cada palavra do discurso do presidente do Fed para captar pistas sobre o ritmo dos próximos cortes e entender como o Banco Central enxerga a saúde da economia americana. Opções para o índice S&P 500 estão precificando um movimento de quase 1% no mesmo dia do anúncio, um claro sinal de que o mercado espera turbulência independente do cenário oficial. E esse efeito se espalha rapidamente para o Bitcoin e outros criptoativos, já que o apetite ao risco global pode mudar em questão de minutos e transformar ganhos em perdas num piscar de olhos. Analistas alertam um corte de 25 pontos base, já dado como certo pelo mercado, pode desencadear o efeito contrário ao esperado. Não será surpresa, então muitos vão querer vender na notícia, e quem seguir só o consenso pode entrar em posições erradas e ficar vulnerável a quedas abruptas. Por outro lado, um corte mais agressivo de 50 pontos base, considerado improvável, pode surpreender positivamente, sinalizando uma mudança mais forte de postura do Fed e liberando liquidez para o sistema. Isso poderia disparar um rally rápido, principalmente nos ativos mais arriscados. Grandes bancos esperam ainda que o ciclo de cortes continue, com mais 3 reduções de 25 pontos base nas próximas reuniões, o que pode manter a volatilidade elevada pelos próximos meses e afetar diretamente seu portfólio. Outro ponto fundamental é o chamado guidance, as projeções e o tom da coletiva de Powell. Se ele adotar um discurso mais dovish, ou seja, sinalizar mais cortes à frente, as reações do mercado podem ser menos negativas ou até virar para o verde. Já um tom cauteloso ou de incerteza pode acelerar vendas, aumentar o pânico e jogar por terra estratégias mal preparadas. Além disso, setembro é historicamente um mês de vendas sazonais em ações, trazendo riscos adicionais para quem ignora o contexto. Ficar alheio a esses sinais pode deixar você de fora de oportunidades ou fazer com que seja atropelado pelo efeito manada. Como então se proteger e buscar benefícios nesse cenário instável? Agora vamos falar de estratégias práticas para navegar a próxima tempestade. Na próxima parte, você vai descobrir ferramentas e táticas para limitar perdas e aproveitar oportunidades mesmo em meio à volatilidade extrema. Prepare-se para colocar em prática o que os profissionais fazem em momentos decisivos. Já parou para pensar como proteger seu portfólio se tudo acontecer diferente do esperado após a decisão do Fed? Essa é a hora de agir com estratégia, não com emoção. Primeiro, entenda no óbvio pode custar caro. Historicamente, cortes de 25 pontos base, que é o cenário mais esperado, costumam gerar o famoso sell the news. Ou seja, o mercado antecipa, compra nos rumores e vende no fato. Em 2024, depois de um corte desse tipo, o Bitcoin despencou 30% em poucas semanas. Então, não caia na armadilha de achar que corte automático significa alta imediata. O que evitar? Fugir do efeito manada. Se todo mundo já precificou o corte, o risco de uma liquidação violenta aumenta. Como diz um relatório recente, sell-off com corte de 0 ou 25 pontos e rally de alívio se vier 50. Ou seja, a surpresa para cima ou para baixo está no que foge do consenso. Outro erro é se expor demais antes da decisão. Reduza posições alavancadas, tenha uma parte em liquidez e defina stops técnicos. Não seja pego de surpresa em movimentos abruptos. E quais ferramentas podem te ajudar nesse cenário? Use alertas de preço, acompanhe o volume das ordens nas principais exchanges e fique atento ao discurso pós-decisão do Fed. O tom do Jerome Powell pode ser tão importante quanto o número em si. Palavras dovish podem reverter rapidamente um sentimento negativo inicial. Errar agora não afeta só os ganhos. Pode comprometer seu capital, sua confiança e até te tirar das próximas oportunidades desse ciclo. Prepare-se para os 3 cenários: corte pequeno, corte grande ou nenhuma mudança. E, acima de tudo, mantenha disciplina para não agir no calor do momento. Vamos fechar com um passo a passo simples e direto. O que fazer antes, durante e depois do anúncio do Fed?
Assim, você transforma volatilidade em oportunidade e não em prejuízo. Na sequência, vou te mostrar esse plano prático, do preparo até a reação pós-Fed, para você navegar a decisão com segurança e inteligência. Agora é o momento em que sua próxima decisão pode definir se você vai proteger seu capital ou ver oportunidades sumirem diante dos seus olhos. A maioria perde dinheiro porque segue o consenso, mas quem entende o jogo age quando todos hesitam. Você está pronto para evitar os mesmos erros? Ou vai arriscar ficar de fora do próximo grande movimento? Com tantos apostando que o Federal Reserve vai cortar os juros em 25 pontos base, o consenso é forte, mas é aí que mora o perigo real. Basta um detalhe fora do esperado e a janela para lucro rápido pode se fechar em segundos, deixando muitos investidores com prejuízo. Depois do corte de dezembro de 2024, o Bitcoin caiu 30% em poucas semanas, surpreendendo quem acreditava em alta garantida. Se o Fed entregar só esses 25 pontos base, o mercado pode vender o fato e frustrar quem esperava rally fácil. Já um corte ousado de 50 pontos, pouco provável, pode abrir uma rara chance de valorização acelerada, mas só para quem consegue antecipar o inesperado. O investidor antifrágil não busca certezas. Ele analisa além do consenso, checa cenários alternativos e se prepara para surpresas. Não se trata de prever o futuro, mas de evitar armadilhas óbvias e transformar volatilidade em vantagem. Pergunte-se: você está comprando expectativas vazias ou fundamentos sólidos? Repete apostas da maioria ou faz sua própria análise? Buscar fontes confiáveis, questionar o óbvio e agir com disciplina diante do inesperado é o que separa quem lucra de quem apenas observa. No fim, são dúvidas bem resolvidas que constroem resultados duradouros, e suas escolhas hoje definirão de que lado você estará. No próximo vídeo, vou mostrar estratégias práticas para navegar esse cenário e proteger seus investimentos, mesmo quando o consenso estiver errado.